Só para fechar o parêntese do cliente, eu acho muito legal ver vocês falando, mas quando a gente estava começando a desenvolver, teve uma época que existia uma resistência em dev falar com o cliente. E algumas vezes isso aconteceu durante o nosso relacionamento. E Eu lembro. o que acontecia? Era assim, precisa fazer isso acontecer. Não, mas não dá, e aí uma desculpa aqui, uma outra coisa para lá, cada hora uma conversa. Aí falou, então tá bom, senta com o cliente e conversa. Não dava uma semana, vocês tinham resolvido o problema. Eu lembro. Você lembra, né? Eu lembro. Era impressionante, assim. Nesse caso, era o cliente usuário final. Não era o cliente, por exemplo, você. Sim. Era o usuário. Quando fala cliente, pra gente, o Rogério era o nosso cliente. Uhum. A gente Tá? teria Não é que pra quem a entregar. gente presta serviço, é pra quem a gente atinge, né? Isso, mas nesse caso é o usuário final que estava muito mais distante da gente do que você ali, do que os advogados. Que a estavam gente no fazia dia a dia. pesquisa, né, com o Isso, cliente, que a gente aí fazia trazia, pesquisa. aí ficava uma confusão, talvez por todo mundo ser bem júnior na época. Eu acho que esse é o grande ponto. Ser bem A júnior gente causa esse receio, que foi o que a gente falou no começo. ser muito júnior é uma coisa que a gente pode até tratar mais daqui a pouco, mas basicamente a gente tinha muita limitação técnica. Uhum. Acho que esse é o ponto. A gente via uma coisa, a gente não Faltava rodagem, né, A mano? gente não sabia como é que fazia aquilo. Então você chegava com uma rodar. ideia, a gente falava assim, beleza, como a gente sabe fazer? E aí a gente pensava em 30 mil formas de fazer. A gente falou, beleza, vamos fazer desse jeito. Mas nessa forma que a gente escolheu, tinha muitos gaps. Só que a gente também não tinha tempo pra lidar com isso. Então era ou vai ou racha, entendeu? Então isso é uma coisa boa de startup, porque você aprende em 2 anos, 5 anos. Então você acaba tendo. Só que também Sênior de 2 anos, Igor? É sênior isso? de 2 anos, é. anos. Eu vou dizer que eu saí um júnior. Outra pergunta Júnior polêmica. Premium. Júnior dois. Premium. Júnior Premium. Júnior Premium. Mas, basicamente, eu acho que essa questão de startup, ela dá muita liberdade. Dá muita liberdade. Não vou falar que não é cansativo, porque é cansativo. Mas, a longo prazo, você consegue ver como você ficou maduro nesse pequeno período de tempo. Então, enquanto as empresas, não todas, mas a maioria das empresas conservadoras vão ter um processo muito bem definido, e isso é bom, tá? Quando você tá num período da sua vida, você vai querer um processo, vai querer isso, mas no início que você tem que aprender, eu acho que uma das melhores soluções é você ir para uma startup, começar nela, e você pode até ter mais, é uma forma também melhor de você receber um salário maior, porque empresas assim, elas têm um processo mais oneroso, demorado, e faz sentido pelo tamanho da empresa. Mas a startup tá ali, você tá com a pessoa todo dia, você tá conversando com o time, você tá diretamente com o cliente. Então ela vai te valorizar muito quando você entrega muito valor. E você vai aprender muito. Então é cansativo, mas vale a pena. Eu acho que também um ponto é que na startup é um problema diferente todo dia. Exato. Nossa, sim, tá maluco. Sabe? Eu acordava sem saber qual vai ser o problema de hoje. Qual vai que ter é a hoje? treta Qual, de qual hoje é o que a gente vai problema que eu resolver? vou me inteirar hoje? Pois é um problema diferente todo dia, sabe? E, querendo ou não, isso cria casca, como Exato. diz. Faz você rodar um pouco, faz você pensar diferente, muda a perspectiva do que você tá fazendo.